Depois da derrota do IOF, a reação. E o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal para manter o aumento do imposto sobre operações financeiras. Na semana passada, o Congresso derrubou o decreto do IOF. O advogado-geral da União anunciou a decisão. Jorge Messias afirmou que o decreto presidencial foi feito dentro dos limites da Constituição, que por isso não caberia ao Congresso rever a medida. O aumento do IOF foi anunciado em maio para permitir ao governo cumprir a meta fiscal. Com essa medida, a equipe econômica contava com uma arrecadação extra de 10 bilhões de reais. E o retorno de uma estratégia antiga do nós contra eles. O governo Lula, pelas mãos do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, conseguiu um discurso. Eles conseguiram unificar o discurso, esse do andar de cima pagando mais imposto contra o andar de baixo. Uma ideia reforçada por novas campanhas do PT, partido do presidente da República. Ei, parceiro, peraí. Tu consumir champanhe, caviar, lagosta e vai pagar menos que a gente que só ficou na brejinha e torresmin? Executivo e legislativo divergem sobre como fechar as contas públicas. O governo busca formas de aumentar a receita para cumprir sua meta fiscal. Já o Congresso coloca um freio na lógica de arrecadar mais via aumento de impostos. E com a judicialização em torno do IOF, a tensão política aumenta ainda mais. Nunca esteve tão ruim a relação entre Câmara, Senado e Palácio do Planalto. E agora os próximos lances dessa novela a gente vai acompanhar pelas mãos do Judiciário, porque está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes decidir o que fazer com esse recurso do governo pedindo para derrubar a decisão do Congresso Nacional. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o governo Lula dobrando a aposta. Por que o presidente decidiu partir para o enfrentamento com o Congresso e quais podem ser as consequências da estratégia adotada? Eu converso com Thomas Trauman, jornalista e comentarista da Globo News. E com a advogada Mary Elbe Queiroz, presidente do Senapret, o Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários, e fundadora da Queiroz Advogados. Quarta-feira, 2 de julho. Thomas Trauman, quero pedir sua avaliação sobre a estratégia do governo e os discursos do governo depois da derrota histórica do IOF. O que o governo fez foi, ele está acuado, né? Nós estamos com um governo que está somente há 2 anos e meio de mandato, sendo que tem uma clara minoria na Câmara, tem uma situação instável no Senado, está num problema de popularidade evidente, não tem mais diálogo com o empresariado e tem um risco real de perder as eleições do ano que vem. Então, nós estamos falando de um governo acuado que está indo para frente, né, tentando atacar a oposição, mas basicamente não é porque tanto ele planejava isso, é quase que porque ele não tem outra opção. Quando o governo Lula segue por esse caminho, ele acaba deixando de falar com o chamado centro. E aí é importante lembrar que Lula foi eleito numa estratégia de frente ampla, tanto que chamou ali a Simone Tebet, o Alckmin foi escolhido para ser vice. Então, diante disso, que desafios esse distanciamento do Lula podem representar para ele? Eu acho, Natuza, que a gente está olhando uma coisa que já aconteceu, né? Vamos fazer uma comparação genérica, mas que eu acho que é fácil para o nosso ouvinte entender. Em 2002, o Lula também foi eleito também com uma frente muito ampla. Né? Tinha do PCdoB ao Sarney, que ou seja, era amplo aquilo. Em 2006, ele foi numa disputa logo depois do Mensalão, onde ele também teve uma enorme crise de popularidade e um problema no Congresso, ele foi também para o nós contra eles. Ele vence a eleição de 2006, assim como o PT vence depois em 2010, depois vence em 2014, no nós contra eles total. Então, no fundo, o que o governo Lula está fazendo hoje é repetir uma fórmula que deu certo no passado. Eu acho que a grande pergunta o que deu certo antes vai dar certo de novo? Essa é a minha pergunta para você.
Eu acho que é muito mais arriscado. Acho que as diferenças são muito difíceis, o governo é muito mais frágil e ele tem menos a apresentar, né? Se a gente faz uma comparação com 2006, né? O boom que o Brasil estava vendo em 2006, o boom que o Brasil estava vendo em 2010 especificamente. Então, obviamente, as diferenças são muito maiores. Mas eu acho que não é surpreendente, é isso que eu queria deixar claro, entendeu? Assim, me parece que o Lula está voltando para um lugar que era confortável para ele, né? Brigar contra a oposição fazendo nós contra eles me parece quase que o natural. A questão toda isso vai ser suficiente para reengajar o PT, reengajar a esquerda em torno do Lula, para fazer que o Lula seja tão favorito, ou seja tão poderoso, para que esse centro fale, eu acho que eu vou com o Lula de novo, ou isso vai acabar afastando esse centro e esse centro pode ir para o outro lado? Eu acho que essa é uma coisa que a gente vai acompanhar nos próximos meses. Tem uma diferença aí que me parece muito significativa e você passa por ela, que é a situação da economia nos períodos anteriores, nos 2 períodos anteriores em que Lula lançou mão do chamado nós contra eles. O Brasil de hoje é um Brasil diferente não só na economia, mas em termos de sociedade também. O que me leva a uma pergunta que pode parecer uma pergunta parecida com o risco que Lula corre ao lançar mão dessa versão nós contra eles 3.0, que é: tem chance de dar certo para o Lula essa estratégia? Tem. E deixa eu explicar por que eu acho que ela tem chance. Porque a questão é que o nós contra eles que está sendo feito pela direita é o nós contra eles de simplesmente minimizar que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil e tentar anistiar o Bolsonaro. Então, eu vou fazer uma comparação grosseira, mas que eu acho que ela joga um pouco a dúvida que o eleitor de centro vai ter, porque um lado vai ser nós contra eles na história dos ricos e o outro o presidente da oposição vence, você consegue tirar o Lula, mas isso significa dar um indulto ao Bolsonaro e dar um indulto a todos os golpistas do 8 de janeiro. Então, eu acho que é a questão toda onde pode dar certo para a estratégia do Lula e do Planalto podem realmente funcionar, é o fato que do outro lado está todos os candidatos de direita que se apresentaram até agora, todos eles já disseram que um dos seus primeiros atos vai ser indultar o ex-presidente Bolsonaro. Então, é pela oposição que isso pode dar certo. Mas isso, de uma outra maneira, vamos aqui isolar a estratégia do Lula num campo que não seja um campo à direita, que seja no campo dos eleitores de centro que foram cruciais para a vitória dele em 2022. Quando o Lula parte para essa tática do tudo ou nada, porque me parece assim, queria até testar esse argumento com você, ele não corre um risco grande de perder esses eleitores de centro que votaram com ele, ou pelo menos de não ganhar, né? Porque pode ser que esses eleitores já não estejam mais com ele, mas de não voltar a ganhar esses eleitores na corrida eleitoral de 2026. Eu entendo o que você está dizendo, que do outro lado tem o Bolsonaro numa outra versão de nós contra eles. Mas o eleitor que votou com Lula e que pode voltar a considerá-lo, a depender de quem esteja concorrendo à presidência da República no campo bolsonarista, esse eleitor não pode ser muito mais custoso de voltar para o Lula? É um risco, mas, de novo, eu acho que eles, olhando as alternativas que eles tinham, eles não tinham outra alternativa. Veja, eu não estou aqui dizendo que vai dar certo, eu só estou dizendo que as alternativas que o governo tinha eram quase zero. Era entregar os pontos. Lula está, abro aspas, indignado, é a palavra que vem, inclusive, do presidente do União Brasil, o Rueda, Antônio Rueda, que esteve com Lula na sexta-feira numa conversa que, segundo aliados dos dois lados, foi duríssima, horrorosa. Coisa de 2 horas do Lula se queixando muitíssimo, em especial do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. Diante disso, eu conversei com integrantes da oposição que disseram, olha, é o seguinte, eu já estou defendendo que o Congresso não coloque
um centavo a mais de receita na conta do governo. Qualquer projeto que represente um ganho de receita para o governo tem de ser travado, tem de parar. Se é para escalar, todo mundo escala. Um líder do Centrão falou: a gente não quer inviabilizar o governo Lula, mas se ele subir o tom, nós subiremos o tom. O governo tem menos de 100 deputados aliados, realmente aliados, dentro de um Congresso que tem 513. O governo, embora tenha distribuído cargos e emendas aos zilhões, tem aí uma situação no Senado em que o Senado jogou junto com a Câmara nesse processo. O presidente Lula não tem um empresário que ele pode pegar o telefone hoje e ligar e ter uma conversa franca. O ministro da Fazenda está isolado em relação ao empresariado. Você tem uma relação complexa do governo com, por exemplo, o seu principal eleitor, que são os trabalhadores, pela clara desconexão do governo entender o trabalho informal. Então, você tem tantos problemas dentro do governo, e sem contar que nós estamos num governo que é completamente desunido, né? O ministro da Casa Civil e o ministro da Fazenda se odeiam a ponto de não conseguirem fazer uma reunião juntos sem que tenha o presidente Lula para arbitrar. Então, é uma situação tão complicada que é meio que uma tática do tipo tudo ou nada. Assim, nós estamos falando de um time que está indo para o Z4. O time que está indo para o Z4 vai jogar de uma forma muito agressiva? Bem, ele está jogando de uma forma agressiva porque ele precisa realmente recuperar o que ele perdeu nesses últimos meses. E em termos de aprofundamento da polarização, me parece que uma consequência muito apontada desse novo momento do governo acaba sendo essa, né? O que é possível acontecer para 2026? O governo é quase fatal, é fácil de dizer que o presidente Lula estará no segundo turno e vai enfrentar um candidato da direita, né? O centro tem mínimas chances, para dizer zero, de chegar no segundo turno. Então, como essa disputa já está dada, ou seja, só a questão de discutir quem vai ser o candidato de direita que vai enfrentar o Lula em 2026, eu acho que nesse momento a estratégia do Planalto é tentar reengajar, tentar fazer com que a sua base fique quente, entendeu? Que ela o defenda, que ela esteja do lado do governo. E por isso que ele está indo para a esquerda, assim como em alguns momentos do governo Bolsonaro a gente viu a mesma tática do bolsonarismo falando para o seu cercadinho e tentando reengajar e forçar os seus eleitores mais radicais. Esse momento realmente o governo abraçando o discurso ricos contra pobres, né? Fala assim, olha, nós estamos tentando aqui tirar dos ricos para proteger os pobres. Pouco temor ali dentro do governo. Esse discurso mobiliza a militância? Sim. O problema é o centro, né? O eleitorado de centro não gosta desse discurso, né? E foi ele que garantiu a eleição do presidente Lula. Então tem muita gente dizendo que em breve o governo precisa fazer um aceno para o centro, né? O drama, como a gente está falando, é uma tática arriscada, muito arriscada. Você tem ali uma situação muito possível em que o centro, os eleitores que não querem Bolsonaro nem querem Lula, acabem ou anulando ou falando, olha, eu prefiro mudar. É melhor mudar do que manter a situação que está hoje. Então, ela é arriscada? Muito arriscada. Mas eu entendo que o governo enxerga que não tem outra opção a não ser fazer isso. E os empresários? Você disse, olha, hoje Lula não tem nenhum empresário para quem passar a mão no telefone e ter uma conversa franca. Eles estão hoje mais repelidos pelo governo do que antes com esse discurso? Eles se sentem mais repelidos agora? Com toda certeza, né, Tuzi? Eu acho que não é só, hoje não é só o presidente Lula. Eu acho que mesmo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que manteve no primeiro ano e ainda no segundo uma relação muito fluida com a elite econômica, com grandes banqueiros, etc., hoje tem uma situação de desgaste muito forte com o empresariado e com a elite em função da política, da questão tributária. Então, hoje, mesmo assim, eu acho que até o Haddad teria problemas para sentar e conversar com alguns banqueiros, porque houve um desgaste muito forte. Agora, eu queria só contar uma coisa, Natuza, que é importante entender.
Isso só está acontecendo porque o Lula antecipou a eleição, né? Se o governo não tivesse, em novembro do ano passado, antecipado o debate eleitoral em função da questão da reforma da renda, que podia ter sido apresentada normalmente durante esse ano, todo esse clima polarizado dentro do Congresso e também dentro do empresariado, provavelmente não teria acontecido. Acho que tem dois erros originais, acho que a gente pode chamar assim, né? A antecipação de uma eleição, o que nunca é muito alvissareiro para quem está no poder, né? Nunca é uma estratégia aconselhável, mas também teve um outro erro original, que foi o próprio conteúdo da medida que o Ministério da Fazenda mandou para o Congresso Nacional, que foi o IOF, né? Foi uma escolha considerada errada, um embate marcado para morrer, né? Um embate que seria muito difícil de ser vencido diante das resistências de setores da sociedade que eram já muito conhecidas, né? Eu falei do primeiro ponto, você já colocou o segundo, né? A discussão sobre o IOF, e eu acho que aí tem uma situação, eu acho que a decisão do Ministério da Fazenda de colocar o IOF, ela tem grandes complicadores. Primeiro porque, quando ela foi tomada, ele junto com aquilo, junto com o IOF, foi anunciado um contingenciamento de mais de 30 bilhões de reais. É o maior contingenciamento de um governo do Brasil desde 2018. O governo federal e a equipe econômica estão anunciando, neste momento, a contenção total de despesas em 2025, nessa fotografia do momento, de 31 bilhões e 300 milhões de reais. Nós estamos falando de bloqueio de 10 bilhões e 600 milhões de reais, decorrendo do aumento de despesas obrigatórias, já de novo abrindo parênteses, a maior parte dela vindo de Previdência. E, no caso do resultado primário, para o cumprimento da meta fiscal, um contingenciamento de 20,7 bilhões de reais. Somados bloqueios e contingenciamentos, o governo reduziu a previsão de gastos em 31 bilhões de reais. O ministro da Fazenda disse que a contenção de gastos foi aprovada pelo presidente Lula. Ou seja, já tinha uma boa notícia. O governo já estava tomando uma decisão fiscal muito importante para conseguir controlar as contas públicas. Então, não estou dizendo que era desnecessário o IOF, mas podia facilmente ter sido adiada essa decisão. Ou podia ter sido feita em medidas que realmente passavam pelo Congresso. Foi uma decisão política do Ministério da Fazenda de falar, não, vou resolver isso, eu não tenho mais maioria no Congresso para aprovar mais nada que tenha a ver com imposto, então eu vou decidir sozinho, e decidiu de uma forma que, vamos lembrar aqui, Natuzzi, você já comentou isso várias vezes, nem mesmo o governo realmente estava completamente informado sobre quais eram as decisões que o Ministério da Fazenda estava tomando. Houve aí, não há dúvida nenhuma desse erro original, depois houve um segundo erro, que foi na reunião do ministro Haddad na casa do presidente Hugo Motta e junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em que eles saem dali dizendo que há um acordo e que claramente o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre não entenderam aquilo como um acordo, entenderam como um início de uma conversa, enfim. Foram quase 5 horas de reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a proposta para os presidentes da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos, do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e líderes partidários. A negociação foi necessária depois das críticas do Congresso à mudança da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Primeiramente, dizer que hoje foi uma noite histórica e o governo todo é ciente que esse decreto do IOF causou um grande incômodo no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. O ambiente se tornou muito adverso a essa medida e nós colocamos que essa medida precisaria ser revista. E o governo, atendendo essa posição do presidente do Senado, do presidente da Câmara, representando as duas casas, hoje trouxe essa alternativa. Então estamos felizes, entendemos que conseguimos avançar no que diz respeito a esse entendimento da Câmara e do Senado com o governo. E depois o fato do governo ter insistido com a questão do IOF, né? Então você tem uma coisa já havia resistência, o governo sabia que tinha resistência,
sabia do problema e decidiu encarar isso da mesma forma. Nesse caso tem duas versões para um mesmo fato, né? Porque eu me lembro que ao cobrir os bastidores dessa reunião, se você conversasse dias depois, tempos depois, se você conversasse com o Hugo Motta e com o Davi Alcolumbre, eles diziam e continuam dizendo que ali o que havia era um entendimento de começo de conversa e não sobre o conteúdo em si. Quando você vai para os integrantes da equipe econômica, eles dizem o seguinte: não, de fato, não era um acordo fechado sobre todos os pontos das medidas, mas tinha ali sim um entendimento mínimo. E eles até dizem que quando o assunto das bets, né, de fazer uma taxação maior das bets veio à tona porque o Davi Alcolumbre teria motivado essa discussão, dizendo inclusive que dando uma sugestão que seria de proibir, e que aí, claro que ali as pessoas ficaram dizendo, não, acho que proibir não é o caso, mas taxar sim, e que nesse particular o Hugo Motta de fato se calou, não disse nem que sim, nem que não. Então é muito curioso, né, como os mesmos participantes da conversa têm relatos diferentes sobre o que se deu nela. E o desfecho nós todos conhecemos, que foi ou o acordo de procedimento, ou o acordo de mérito, a depender com que versão você fique, indo para o vinagre. E você tem dois movimentos, né? E eu acho que isso é importante que a gente explique aqui. Um é o decreto do IOF. O decreto do IOF é uma decisão exclusiva do governo. O governo simplesmente decreta que a partir daquele momento as taxações de IOF em algumas operações passam a ter uma nova alíquota. A outra questão é uma medida provisória, 303, que aumenta a taxação de vários investimentos, alguns investimentos que hoje são isentos, tipo LCA e LCI, CRA e CRI, aumenta a taxação sobre a forma como os bancos fazem seus pagamentos de dividendos, chama JCP, aumenta como as fintechs, a forma como as fintechs pagam as suas distribuições sobre lucro líquido. Só queria deixar claro que são dois instrumentos diferentes. Até aqui, a gente está falando, o decreto foi derrubado pela Câmara e pelo Senado, o governo decidiu recorrer ao Supremo e vamos ver o que o Supremo decide daqui a pouco. Mas a medida provisória continua viva, ela está lá, né? Ela está prevendo que uma série de impostos vão aumentar a partir de janeiro de 2026. Então, por isso que esse jogo ainda está sendo jogado. Eu acho que claramente a reação do Congresso à decisão do governo recorrer ao Supremo vai ser em relação a essa medida provisória. E ela vai ser destroçada ou, se não for, simplesmente esquecida ali no Congresso. E sobre a judicialização, Thomas, o fato do governo recorrer ao Supremo, em que medida isso pode adicionar ou não mais gasolina a essa fogueira? Eu acho que chegou um ponto realmente de guerra, né? Quer dizer, quando a forma... Porque aí é tudo... A política, ela não é só os atos, né? É o jeito que as coisas são feitas. Então, a forma como o Hugo Motta agiu, né, de tomar uma decisão sem avisar, de fazer a convocação sem falar com os ministros, de não atender o telefone dos ministros que queriam conversar com ele, tentar fazer com que ele recuasse. Tô aguardando um retorno de uma ligação que eu fiz para ele. Quando? Semana passada. Eu fiz uma ligação, estou aguardando o retorno. A forma como ele está claramente agindo basicamente como um líder da oposição e não como presidente da Câmara, ela quase que faz uma previsão de que assim, as pontes acabaram, né? O governo não tem mais pontes com a presidência da Câmara, e a presidência da Câmara não tem mais pontes com o governo. Acho que isso aí já acabou. A questão é que ainda pode ter com o Senado, mas eu acho que assim, me pareceu, depois da decisão do Hugo Motta, que o governo tinha pouco o que fazer, a não ser recorrer ao Supremo. No mínimo para conseguir manter a prerrogativa de editar decretos, porque se ele não puder nem editar decretos, ele realmente fica completamente asfixiado em relação a impostos no país, né?
E por fim, Thomas, o que essa política do tensionamento pode trazer para a população? O que a população tem a perder com isso? Todo conflito político ele é sempre ruim para todo mundo no sentido para a sociedade. O conflito político dessa forma como... e a gente já cobriu, Natuza, conflitos entre o Supremo, a gente está cobrindo o tempo todo, não é um conflito entre o Supremo e a Câmara, ou o Supremo e o Congresso. Já cobrimos o Supremo com o Executivo, quando era o Bolsonaro. Quando os políticos brigam, e isso faz com que a máquina pública não funcione. Então, no momento que o governo insiste, antecipa a eleição, antecipa o clima eleitoral, e insiste em transformar uma disputa que é uma disputa razoável, tem que taxar mais o A ou taxar mais o B, como é que eu resolvo isso? Numa questão de propaganda, né? Já antecipando a questão eleitoral, nós somos os certos, os outros são os errados, isso, óbvio, inviabiliza o diálogo. Não tem como você dialogar, né? Quem se sente ofendido, quer dizer, ou seja, o outro lado vai falar, eu não tenho o que falar com o governo, então você acaba com o diálogo. Qual é a possibilidade hoje de alguns temas realmente importantes serem discutidos no Congresso? Baixíssimas. Dona Maria, o que preocupa hoje as pessoas de verdade? O que preocupa as pessoas de verdade é, por exemplo, a questão de segurança pública. O governo editou, há alguns meses atrás, uma proposta de emenda à Constituição muito importante, eu acho que um dos mais importantes que foram editados nos tempos, que aumenta a responsabilidade do governo federal sobre a segurança pública e obriga os estados a compartilharem dados e informações para aumentar a eficiência da polícia. Qual é a possibilidade hoje, num clima de guerra política que a gente está assistindo, do Congresso discutir esse projeto, que é um projeto realmente importante, que pode mudar a vida da Dona Maria? Zero. Então, eu acho que assim, o fato a gente vai passar, o noticiário político vai ficar discutindo recurso para o Supremo, liminar, o que faz aqui, mas coisas que realmente o Congresso e o governo podem fazer para melhorar a vida das pessoas, vai ficar lateral. Thomas Trauma, meu amigo, muito obrigada por ter topado, achado um tempinho para conversar com a gente aqui no assunto. Querida, sempre um prazer. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Mary Elbe Queiroz. Mary, eu quero aproveitar a tua presença para olhar aspectos jurídicos envolvidos na discussão sobre o decreto do IOF. Em primeiro lugar, eu te peço para explicar para a gente no que o Supremo vai se debruçar ao avaliar o recurso do governo contra a derrubada do decreto. É um problema ter saído um decreto para aumentar as alíquotas do IOF fora dos princípios da extrafiscalidade, ou seja, para arrecadar e não para regulamentar a política monetária, então ele estaria desviando o objetivo do tributo e estaria extrapolando a sua competência de regulamentar. Foi com base nisso que o Congresso Nacional editou um decreto legislativo suspendendo a edição desse decreto do Executivo para que fosse sustada o aumento da alíquota do IOF. Eu expliquei desde o primeiro momento, o projeto de decreto legislativo não pode sustar o efeito de um decreto do governo quando o governo tem a competência privativa de tomar essa decisão. No caso do IOF, tem uma lei do IOF e que estabelece que o governo pode tomar a decisão de fixar a alíquota dentro de determinados parâmetros. E a decisão do governo ficou dentro desses parâmetros. E quais são os limites entre o poder de regulação do Executivo e o controle do Congresso em relação aos temas fiscais? O Executivo tem o poder de fazer esses decretos desde que respeite os limites de aumento, porque há limites no caso do IOF para que seja aumentado, né? Exatamente. O Poder Executivo tem essa competência constitucional, ou seja, tem o poder dado pela Constituição de poder aumentar alíquotas do IOF, do IPI, Imposto de Importação e Exportação. No caso do IOF, então ele estaria exercendo esse poder, desde que obedecesse os limites da lei. Quais são os limites que nós temos hoje? É o artigo 65 do Código Tributário Nacional, que diz que ele poderia aumentar para fins de
política monetária, ou seja, regular o câmbio, regular as operações de empréstimos e etc. Sob esse aspecto, eu entendo que houve um desvio de finalidade, foi assim que entendeu a Câmara, o Congresso Nacional, quando editou o decreto suspendendo os efeitos desse decreto do IOF. Bom, e o que isso revela sobre a fragilidade do nosso sistema tributário? Quanto que mexer no IOF, porque não é a primeira vez que se mexe no IOF, né? Isso aconteceu, e aliás aconteceu até recentemente no próprio governo passado. Mas quando mexer no IOF pode gerar insegurança? Veja, a insegurança jurídica vem o seguinte: nós estamos num ambiente de reforma tributária, onde a promessa era simplificar o sistema, dar estabilidade e evitar surpresas, dando segurança jurídica. Ora, no momento que há qualquer necessidade de arrecadação por um déficit público, ajuste de equilíbrio fiscal, vai se aumenta um tributo, já gera uma falta de credibilidade na própria reforma tributária. Por quê? Porque o investidor externo, o próprio investidor no Brasil, sabe o quê? Ora, existem regras, mas essas regras a qualquer momento podem não ser obedecidas, desde que tenha uma necessidade de caixa. E essa insegurança ela é ruim para o mercado, para o investidor, para a ampliação de negócios. Por quê? Porque você tem regras, tem ideias de que o imposto vem sendo considerado um caráter regulatório de política monetária e ele já foi desviado esse poder para atender a necessidade de caixa. Então, no Brasil, a gente deveria ter uma discussão muito séria sobre o gasto público, sobre a reforma administrativa, para evitar surpresas, que é a surpresa que gera a insegurança jurídica, no sentido de, a qualquer momento, por uma necessidade de caixa, pode-se sair aumentando qualquer tributo, no caso, o IOF. Mary, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Bom trabalho para você. Obrigada a você, tudo de bom. E antes de me despedir, vou te fazer um convite. Compartilhar o assunto com quem você quiser. Você ouve o assunto no Spotify? Então compartilha por lá. Assim o nosso conteúdo chega a cada vez mais ouvintes. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.